Salve, salve nação rubro-negra! Salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Flamengo. Meu nome é Thiago Henrique de Moraes e hoje, neste Café Expresso, vamos falar sobre essa questão de time titular, time reserva, né? Principalmente depois desta derrota do Flamengo para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, no qual praticamente deu o adeus ao título do Brasileirão nesta temporada. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que colocar era as críticas ao Dorival Júnior por não estar colocando o time titular nos jogos do Brasileirão, né? Principalmente com jogos próximos ali da Copa do Brasil e da Libertadores. A gente tem que levar em consideração o número de partidas que o Flamengo vai fazer nessa temporada, que são 77 jogos, ainda mais agora que conseguiu essas classificações para as finais da Copa do Brasil e também da Libertadores. E tem toda a questão fisiológica, clínica de alguns jogadores para evitar que aconteça os erros da temporada passada, quando o time chegou totalmente desgastado para a final da Libertadores da América, né? Todo mundo lembra como é que o time chegou muito baqueado, vários jogadores jogando ali de uma maneira que nem eram para estar em campo. Pois bem, e aí que se criticou bastante o Dorival Júnior ter colocado alguns dos titulares dessas partidas aí diante do Palmeiras, do Ceará e do Goiás. Jogos no qual o Flamengo perdeu pontos, né? Jogos aí que o Flamengo acabou empatando. Desses 3 jogos, do meu ponto de vista, o Flamengo só errou em um deles, contra o Ceará. Por quê? Contra o Ceará, o Flamengo, na semana seguinte, né, na quarta-feira, enfrentaria o Vélez Sarsfield. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 4-0 no fim de semana, na quarta-feira anterior, e já sabia, já praticamente classificado. Por mais que existisse esse medo, esse temor aí de uma nova tragédia no Maracanã, depois de Cabanhas, depois do Santo André, em 2004, era muito difícil que isso fosse acontecer com o atual elenco, né? Por mais que vários jogadores ali, mesmo que fosse com time reserva, né? E acabou sendo, né? O Gabigol não jogou, o Thiago Maia não jogou por conta de possibilidade de tomar o cartão amarelo, né? E perder a final. Então, acabaram que esses 2 jogadores não estiveram em campo contra o Vélez Sarsfield. E aí o Flamengo jogou meio que um time com reserva, né? O próprio Gabigol jogou naquela partida como titular, mas o time acabou não vencendo, né, cara? Acabou sofrendo ali para buscar o empate e acabou perdendo pontos preciosos no Maracanã naquele momento em que se falava bastante e o Flamengo poderia sim chegar ao título do Brasileiro. Contra o Palmeiras, no meu ponto de vista, eu vejo que o Flamengo fez certo em colocar o time reserva naquele momento. O time reserva vinha jogando bem, vinha tendo boas atuações, foi totalmente diferente do que aconteceu nos 2 jogos seguintes. E acabou que, no primeiro tempo, o Flamengo mandou na partida, a gente tem que lembrar isso também. O Flamengo saiu vencendo com o gol do Vitor Hugo e acabou tomando um empate justamente no momento que o Dorival havia colocado os jogadores para entrar na partida. Aquela questão, naquele jogo, o que a gente pode questionar foi a demora para o Dorival entender o jogo, entender a partida e fazer as substituições um pouco antes. Isso aí eu concordo, mas eu não concordo tanto ali que deveria ter jogado com o time titular, mesmo contra o Palmeiras. A gente não sabe se iria vencer, né? Jogamos com o time titular contra o Fluminense e acabamos perdendo. Perdemos por 2-1, jogamos melhor, mas não conseguimos sair com a vitória, né? E contra o Goiás, a situação bem parecida, né? No jogo, em relação ao jogo do Ceará. Neste ponto, meu ponto de vista, nesse foi também acertado, porque apesar de ter feito 3-1 no Morumbi, e o Flamengo também ser superior ao São Paulo, lá no Morumbi o Flamengo sofreu. A vitória por 3-1 foi, de certa forma, mentirosa. O Flamengo fez o gol no finalzinho do jogo, o terceiro gol com Cebolinha, mas não era para ter vencido por um placar tão elástico. Acabou tendo essa vantagem, foi para o jogo no Maracanã, podendo perder por um gol de diferença, acabou vencendo por 1-0, mas era uma coisa mais plausível, de certa forma, pensar que o São Paulo pudesse reverter este resultado contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, e ainda bem que não aconteceu. E aí chegamos nesse jogo contra o Fluminense, né? Como eu disse há pouco, o Flamengo perdeu para o Fluminense, com todos os titulares. Pela 10ª vez, o Dorival repetiu essa formação.
né? Com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabi e Pedro. Foi a 10ª vez que o Dorival utilizou esta formação. E pela segunda vez consecutiva, né, o Dorival repetiu a formação de um jogo para outro. No jogo de quarta-feira contra o São Paulo e agora pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Então a gente tem que entender o seguinte, não é porque os jogadores reservas entraram contra Palmeiras, Ceará e Goiás que o Flamengo iria perder ou poderia ter sido diferente o resultado. Se fosse com os titulares, poderia ter perdido também, assim como perdeu para o Fluminense neste fim de semana. Então a gente tem que levar isso em consideração. Não é porque o time titular vai entrar jogando que o time titular vai ganhar. A gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que pensar bem a respeito dessa situação. Contar que também, como eu disse, vai ter os desgastes. Já estamos nessa reta final agora de setembro. Em setembro, os números não foram tão bons quanto foram em agosto. Foram 9 jogos em agosto. O Flamengo venceu 8, empatou 1. Nessa temporada agora, nesse mês de setembro, foram menos jogos. Foram 6 partidas, 7 partidas, agora não me recordo bem. Mas teve essa derrota e 2 empates. Né? Foram 5 jogos. 2 empates, 2 vitórias e agora essa derrota para o Fluminense. Então, a questão de estar com o time titular não quer dizer que o time vai vencer a sua partida. Tem que levar isso muito em consideração. Tem que parar de ser chato, parar de ser crítico demais por conta do resultado lá atrás. O jogo contra o Fluminense mostrou isso. O jogo contra o Fluminense mostrou que esse time titular do Flamengo pode sim perder, assim como pode perder a final da Copa do Brasil, pode perder a final da Libertadores. Espero que isso não aconteça, óbvio, mas a gente tem que levar isso em consideração. Não é culpa, não foi porque o time titular jogou que o time titular vai vencer. Isso aí é a prova neste fim de semana. E da mesma forma, a gente não sabe se venceria aquelas 3 partidas no qual o Dorival foi muito criticado por não estar colocando os seus jogadores titulares. Você concorda? Não concorda? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, deixe seu like também, se inscreva no canal, é sempre muito importante para a gente aqui no Café com o Flamengo. Os likes principalmente, que mostram que o YouTube para mandar para várias e várias outras pessoas. E se você gostou mesmo, de verdade, tem um valeu aqui embaixo. Você pode clicar e doar uma graninha para a gente fortalecer esse Café com o Flamengo, fortalecer esse projeto e fazer conteúdos maiores e melhores para você aqui no YouTube. Então, não se esqueça, aqui do lado tem alguns vídeos que eu vou estar deixando para vocês acompanharem. E aqui do lado, se você não é inscrito, clique nesse botãozinho aqui ou aqui embaixo, clica-se no inscrever-se. É sempre importante para que esse canal cresça a cada dia mais. O Café com o Flamengo é feito para vocês. É sempre muito importante que esse café possa chegar a várias e várias outras pessoas. Valeu, rapaziada. Compartilha esse vídeo. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau.